Boa noite, meu querido e amado irmão e querido telespectador que nos dá o carinho da sua audiência. Esse é o seu programa Missões em Revista, essa é a sua Constante TV e mais uma vez eu tenho aqui ao meu lado o meu irmão Carlos Araújo. Boa noite, Carlos, tudo bom com você, meu irmão? Boa noite, Gilvan, boa noite a você que nos assiste nessa noite. Nós louvamos a Deus pela sua audiência, que o Senhor continue derramando graça e favor sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que continuemos a servir ao Senhor. E uma das ferramentas que o Senhor vai usar é a sua vida, é as nossas vidas, para abençoar outros que precisam urgentemente ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém. E aproveitando, né, Carlos, nós queremos pedir ao nosso telespectador, com todo carinho, que se ainda não é inscrito no nosso canal, que possa fazer isso nesse momento, que possa aí ativar as notificações para receber todo o conteúdo, não só do programa Missões em Revista, mas de toda a Constante TV, de toda a programação. E queremos que você também compartilhe o nosso conteúdo para que a palavra do Senhor ela possa chegar muito mais longe, para que aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho também possam sentir essa transformação, porque quem transforma é Jesus. E hoje, Carlos, nós temos o nosso convidado especial. Gostaria que você apresentasse para o nosso telespectador. Meus irmãos, boa noite. Nessa noite hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa muito especial do nosso meio, do meio batista especificamente, um homem que tem colocado a sua vida diante do Senhor para abençoar outras vidas. E nessa noite nós recebemos aqui com todo o prazer, uma honra para nós, da Constante TV, nosso irmão, o pastor Paulo Arruda, que tem uma história assim de pregar a palavra a pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor Jesus, assim, de uma forma destemida, sem olhar para trás, mas atendendo ao chamado do Senhor. E nós damos as boas-vindas ao nosso querido e amado irmão, pastor Paulo Arruda. Boa noite, pastor. Boa noite, amados. Boa noite, Gilvão. Boa noite, Carlos. Nós estamos felizes por estarmos aqui e queremos que o Senhor nos use nesse programa aqui para podermos transmitir aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, pastor. O objetivo desse programa é justamente levar ao conhecimento do telespectador todo o trabalho, né, que o senhor desenvolve, que as pessoas possam lhe conhecer, né, Carlos? Exatamente, a gente costuma pastor. Querer saber desde a infância, né, como é desde que foi o início. a infância do nosso convidado, do pastor Paulo Arruda. Nos conte, o pastor Paulo Arruda, ele já nasceu no berço evangélico ou não? Fale um pouco da sua infância, pastor. Ok, queridos, eu sou filho de um paraibano com uma cearense, né? Nasci em Santarém, no Pará, e já nasci num berço evangélico, né? Meu pai era desviado dos caminhos do Senhor, a minha mãe sempre foi crente, né? E o pai da minha mãe já era um crente em Cristo Jesus, né? Então eu sou a terceira geração de crente na nossa família e nasci do evangelho, só que a minha mãe, ela pertencia a uma denominação que eu gostava muito de ouvir os hinos. Até hoje tenho os hinos todos decorados da harpa cristã, né, na minha mente, porque enquanto criança era a Assembleia de Deus que eu frequentava, né, mas eu não gostava muito daquele barulho, daquela zoada, né, e assim, aos 12 anos de idade, a minha irmã mais velha já havia casado e eu fugi para a casa da minha irmã para não ir mais para a igreja. Para não ir mais para a igreja, eu fugi para a casa da minha irmã, que minha irmã já era desviada dos caminhos do Senhor também, então ela não ia me obrigar a ir para a igreja, né? E foi assim que eu deixei os caminhos do Senhor, mesmo não sendo ainda crente, mas tinha toda a informação, né, todo o conhecimento da palavra de Deus, porque desde criança que eu ouvia da palavra de Deus, né? Mas então passei um tempo no mundo, dos 12 aos 15 anos de idade eu vivi no mundo, né? Estudava na época lá no Instituto Benjamin Constant, ali na Ramos Ferreira, e fiz muitas amizades assim que me levavam cada vez mais para longe do Senhor, né? Até que um dia, terminado um ano letivo, nós tínhamos uma turma na escola, né? Aquela turma, nós éramos 5 bagunceiros ali na época, e quando voltamos para um novo ano, um daqueles amigos, ele estava diferente, né?
E a gente já bagunçava não com os outros, mas com ele, né? Ele já era motivo da nossa bagunça com ele lá, né? E ele foi trabalhando, e até onde eu sei, porque a história é muito longa, né? Mas até onde eu sei, eu conheci desses, somente um que eu conheci que não foi para Jesus, né? Mas 3 foram, né? E eu fui do trabalho desse irmão. O nome dele é Denis, né? Hoje ele é missionário lá em Portugal, né? Então foi ele que me levou, me resgatou, me levou para a igreja, me levou para conhecer Jesus. E eu, quando conheci a denominação, né, batista, hoje eu costumo dizer que eu sou crente em Cristo Jesus e batista por convicção, né? E eu realmente me apaixonei porque eu via esse interesse muito pela palavra, né, pela palavra de Deus. Então, o Denis era batista, pastor? Ele era batista, ele era lá da Igreja Batista em Dom Pedro, né? Pastor João Saraiva, né? Na época nós éramos meninos, né? O João, eu, o Denis e tal. E era lá na garagem da casa do pastor Donald, ali na rua Duarte da Costa, né? 434. E nós começamos ali, né? Já no Dom Pedro. Já no Dom Pedro, né? E isso foi em 1979, né? E quando foi o final do ano, nós adquirimos aquele terreno lá na Pedro Teixeira ali, começamos a construir, né? E eu fui da primeira leva de batismo que teve ali já na Pedro Teixeira, né? Então eu conheci Jesus aí já tinha meus 15 anos de idade, né? E graças a Deus, assim, foi numa igreja muito boa, uma igreja que ensinava realmente a palavra de Deus, né? E aquilo foi nos envolvendo e nós começamos a trabalhar. Nós tínhamos um grupo de mocidade, assim, muito especial na nossa igreja, né? E muitos trabalhadores mesmo, de lá saíram muitos pastores, muitos missionários, né? Daquele grupo de jovens ali, né? E foi uma escola muito boa, um aprendizado muito bom. Pastor Arruda, o pastor Jorge Max, ele costuma dizer, durante nossos cultos, né, Carlos, que aonde quer que estejamos, nós somos missionários. Jesus nos chamou justamente aí, a gente vê esse trabalho que o Denis fez lá na escola, anunciando o evangelho, né? Como o senhor diz, ele chegou ali no ano seguinte e vocês já sentiram a mudança, a diferença, né? E ele foi transformado e já justamente se tornou missionário, né? Se tornou missionário instantaneamente. Carlos. Aí, pastor, nesse período que o Denis apresentou ao Senhor Jesus, o senhor contou um pouco aí de como foi esse processo. E aí, o Denis também era membro lá da Dom Pedro? Sim. Ou não? Ele era de outra denominação ou de outra igreja? Também era de Dom Pedro, né? Ele era membro lá da Igreja Batista em Dom Pedro, né? E foi para lá que nós fomos, né? Foram abençoados, né? Desses 3, fora o que eu conheci, lembrei dele, encontrei com ele mais tarde, né? Que não aceitou, mas o único que foi para a igreja de Dom Pedro fui eu, né? Ele era de lá, o Denis, né? E nós então tivemos essa amizade assim muito, muito grande, bem especial até hoje, né? O Denis recebeu a palavra, compartilhou com o senhor, mas aí nesse processo aí de doutrinário, alguém muito importante. Quem foi essa pessoa que foi importante nesse momento inicial na vida do pastor? Essa pessoa importante na minha vida foi minha mãe, né? A dona Olga. A dona Olga foi uma mulher de garra, de fé, né? Tudo que eu vivo de fé hoje, eu aprendi com a minha mãe, né? É lógico que eu não estou aqui desprezando a palavra de Deus, porque eu estou falando assim do início da minha vida, tudo aquilo que foi realmente colocado para mim. É lógico que quando eu cheguei na Igreja Batista, quando eu me converti verdadeiramente, né, ao Senhor Jesus, eu já trazia aquela bagagem, né, que era dos ensinamentos da minha mãe, do que eu via a minha mãe viver na prática, prática, né?
Então isso era muito importante, é uma coisa que a gente deve levar em consideração, né? Você pai, você mãe, você que tem uma criança, aí pode ter certeza que ela está olhando para a sua vida, está vendo o que você está fazendo, né? Se você está só dizendo que é crente ou se você está vivendo realmente como um crente, como um cristão, né? Em off nós conversávamos, pastor, em relação aos estudos do senhor, né? O senhor, em off, me contou ali que no período de vestibular, também o senhor atuou sobre a vida do irmão, dando direcionamento até o momento que antecedeu, a véspera que antecedeu ao vestibular. Como é que Deus agiu de forma assim, para que o irmão tivesse uma profissão, tivesse um ofício dado pelo Senhor na sua vida? Certo. Eu estava compartilhando com o Carlos que quando eu fui fazer vestibular, naquela época, passar no vestibular era uma festa, né? Então, era muito difícil, porque alguém vindo de uma classe baixa, que nem eu vi, né? Meu pai era carpinteiro, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, né? Meus pais, eles não tiveram estudo nenhum, né? Inclusive, eu gosto de salientar isso, depois, quando a gente chegar lá na parte do ITV, que é uma das coisas que eu gosto mais de tratar, é a questão da alimentação, né? A gente só sabe o que é fome quem já passou por fome, né? Uhum. Então, assim, eu não tive um pai preguiçoso, né? Meu pai sempre foi muito trabalhador, muito rude, muito duro, mas muito trabalhador. Mas ele não sabia cobrar pelo serviço, né? E muitas vezes nós passamos necessidade porque o meu pai, se ele cobrasse um determinado valor, ele ia até o fim, mas ele entregava o trabalho para você. Mesmo que tivesse prejuízo, ele honrava, né, pastor? Isso, tá? Então, meu pai era carpinteiro, ele construía a casa, né? Tá? Então, assim, eu desde cedo, eu tive uma percepção que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida, né? E então eu descobri por mim mesmo que só através dos estudos eu poderia mudar, né? Quebrar aquele círculo de pobreza ali dentro da minha casa, né? E eu me esforcei muito por estudar, lutei muito, né? Eu tive uma época que eu pegava 2 ônibus, quando saía do colégio, pegava 2 ônibus para poder chegar em casa, né? E eu estudei quando eu fiz o vestibular para a UAR, não era nem o FAM ainda, era o UAR, né? Universidade do Amazonas, né? E eu passei na primeira etapa e eu disse, bem, se a primeira etapa que tinha mais gente, Deus já me abençoou, então eu vou lutar mais, né? Fiz 1 mês de cursinho no Camões, pago por um amigo meu, Paulo Humberto, a quem eu tenho muita consideração. E no domingo, quando eu ia fazer a redação, né? No sábado anterior, eu comprei uma revista Veja e eu tinha o costume de ir ao banheiro e levar alguma coisa para ler, né? E levei essa revista e tinha um artigo sobre os supercomputadores, né? E eu então li aquele artigo e quando cheguei para fazer a redação, a prova no domingo, né? Alguma coisa sobre computação. Naquela época era algo ainda que se falava assim, mas era muito distante, né? E esse era o tema da redação. E esse era o tema da redação, né? Então eu creio assim que em tudo Deus me ajudou, né? Para que a gente pudesse conquistar a compra da revista, o artigo sobre computação. Exatamente. Nada isso era coincidência, né? Isso era Deus agindo. Agora deixa eu contar uma história interessante para vocês. Quando eu cheguei na faculdade, na primeira aula na Universidade do Amazonas, na Jaqueirona, ali na Praça do Remédio, né? E um professor, ele tinha uma voz muito bonita, eloquente, assim, tal. E ele começou a fazer a chamada, né? Fulano de tal, Deus Pereira, lá, e a pessoa, você não é filho do desembargador, tal? Aí a pessoa dizia assim, aí disse, seu pai é meu amigo, tal. Aí fulano, tal, você não é filho do deputado, tal? Aí, sim, seu pai é meu amigo, dei minhas lembranças lá para ele e tal. E foi assim, cada um era filho de alguém, né? Quando chegou na minha vez, Paulo Rodrigues de Arruda, aí eu disse presente. Aí ele
chamou o outro, né? Eu disse: ei, professor. Aí ele disse: o que foi, meu filho? Aí eu disse assim: eu também sou filho. Aí ele disse: de quem? Aí ele disse: sou filho do rei. Sou filho do rei. Aí ele disse: muito bem. Então, alguns dias depois, subindo as escadas ali, nós nos encontramos. Ele me chamou à parte assim, e disse assim: queria lhe falar uma coisa. Eu também sou filho dele, só que eu estou muito longe. Eu disse: é o momento de você voltar para casa. Né? Então é isso, é a oportunidade que a gente tem de falar de Jesus, né? Que o Senhor vai nos dando. Né? Nós não podemos perder essa oportunidade. As oportunidades, às vezes, são únicas, e essas oportunidades elas têm que ser firmadas ali no momento que o Senhor nos oportuniza. A faculdade que o senhor passou, pastor, é de Direito, é isso? Foi, faculdade de Direito. E essa faculdade de Direito, Gilvan, ela vai se iniciar na juventude do pastor, e até os dias de hoje ela é muito importante, mesmo na vida eclesiástica do pastor. Mesmo ele sendo pastor, o direito, ele faz parte desse processo, ele faz parte da vida do pastor, e esse curso foi muito importante, né, pastor? Em todo o decorrer da vida do pastor, como pastor também, porque o Senhor foi trabalhando de uma maneira especial no coração do pastor, e ele necessita do conhecimento jurídico para aplicar no que ele faz, no serviço que ele presta para o Senhor nos dias atuais. Né? Pastor, o seu pai, o senhor já disse que ele não era evangélico, mas depois se tornou ou não? Não, ele era convertido, mas estava longe dos caminhos do Senhor, né? Pouco tempo antes do falecimento dele, graças a Deus, ele teve a oportunidade de se reconciliar, né? Mas ele conheceu o Evangelho, né? Ele conheceu o Evangelho, conheceu a palavra, né? Só que ele se afastou dos caminhos do Senhor, né? Isso foi na vinda de Santarém para cá, ou já lá em Santarém? Já lá em Santarém já se distanciou, né? Quando eu nasci, ele já era afastado dos caminhos do Senhor, né? Mas minha mãe não, minha mãe sempre perseverou. Permaneceu. Permaneceu. São quantos membros mesmo, sua família, no caso aí? Pai, mãe, o senhor falou que tinha uma irmã também? Tinha mais alguém? Nós éramos 5 irmãos, né? Dos 5 só restam 2. Só resta eu e essa minha irmã, que foi a que eu fui morar na casa dela, né? Tinha 2 irmãos mais velhos que eu, né? Eu não tinha assim não tinha muita comunicação com eles, né? Porque primeiro nós vivemos numa casa onde a gente não tinha muita comunicação. Meu pai, eu nunca tive uma conversa com meu pai, né? A conversa que eu tinha com meu pai, muitas vezes era através da minha mãe, né? Então, esses meus 2 irmãos, quando eu nasci, um já tinha 14, outro tinha 16, né? E eles se tornaram homens muito cedo também para lutar na vida, né? E eu, como fui o mais novo, né? Então, depois deles, teve as minhas 2 irmãs e depois o último fui eu, né? Então, eu não tive muita comunicação assim. Nós nos considerávamos, nos amávamos, mas não tínhamos conversa também. A idade distanciou um dos outros, né? E tanto meu irmão, que eu lhe confesso, meu irmão faleceu há pouco tempo atrás. O primeiro já havia falecido, né? E o segundo, há pouco tempo atrás, eu tinha tanta dificuldade de conversar com ele, né? Que a mesma dificuldade que eu tinha de conversar com ele, eu tinha dificuldade de falar de Jesus para ele também, entendeu? Pastor, nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo agora e vamos continuar essa história no próximo bloco. Constante TV, uma bênção para mim, uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista. No bloco anterior, né, Carlos, nós falávamos sobre o falecimento, a dificuldade que o pastor tinha com o seu irmão. Com o seu irmão. E aí, pastor, essa dificuldade que o irmão tinha com o seu irmão, ela trouxe algumas consequências, ou isso foi resolvido antes do falecimento dele? De que forma o Senhor trabalhou nos seus corações para que isso fosse resolvido? Então, assim, quando eu ia visitar o meu irmão, né, ele já doente, né, e a gente ficava naquelas poucas conversas, poucas palavras ali, né, tal. Mas um dia Deus me colocou no meu coração assim: você tem que falar, né, hoje ou nunca mais, né? Nunca mais.
E assim foi uma situação bem difícil, até porque tinha uma filha dele ali e colocou um som muito alto para atrapalhar aquilo que eu estava falando, sabe? Foi uma coisa assim meio difícil mesmo. Assim, a gente que trabalha com o mundo espiritual, a gente sabe que isso acontece, né? Mas graças a Deus eu repreendi ali em nome de Jesus, conversando e tal, e eu consegui falar para ele, né? Consegui mostrar para ele que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E que Jesus podia transformar a vida dele ali. Então foi um momento muito especial ali, né? E pouco tempo depois ele faleceu, né? Mas a vida segue, né? É assim mesmo. E aí, pastor, agora nós vamos conversar com o senhor. Como é que o senhor conheceu uma pessoa que é muito, mas muito especial na sua vida e que nós conhecemos, a nossa amada irmã Heloína? Como foi que os irmãos se encontraram aí no decorrer da vida? Foi na faculdade, na escola, na igreja. Deus faz umas coisas fantásticas, né? O primeiro pastor brasileiro da nossa igreja, né? Eu tive um problema com ele. E eu era o presidente da mocidade, né? E eu não quero usar esse termo repreender, eu fui fazer uma exortação, né? Porque a Bíblia diz que exortai-vos mutuamente uns aos outros, né? Então, uma situação que ele estava fazendo na igreja, eu jovem ainda, mas eu vi que aquilo não era uma coisa correta, então fui falar com ele. No domingo de manhã eu conversei com ele e expus a minha ponto de vista, meu ponto de vista, né? E tudo bem, mas quando chegou à noite, no culto à noite, aí ele falou, lá do púlpito mesmo, ele disse: olha, Paulo Arruda, a partir de hoje, ele não é mais o presidente da mocidade, ele não pode exercer mais cargo nenhum na igreja durante um ano, ele vai ficar só sentado no banco, tal, não vai fazer nada. Então, e eu, desde que me converti, eu sempre fui ativo, né? Sempre tive uma atividade assim muito grande, uma boa atividade assim na igreja, né? Até que meu grupo de jovens ali da nossa mocidade era de muito movimento, muito trabalho, né? Aí eu pensei assim, eu disse, eu não sou de ficar no banco, né? Eu até hoje não fui de ficar no banco, eu não vou ficar aqui, tá? Aí fiz uma carta pedindo meu desmembramento da igreja. Eu tenho uma cópia dessa carta até hoje, guardada, assinada pelo pastor lá, tá? E assim, não fiquei inimigo dele não, tá? Mas assim, eu achei que não deveria mais estar ali em Dom Pedro. E eu fui procurar uma igreja onde eu pudesse me adaptar, né? Fui em alguns cultos e algumas igrejas e tal. Mas aí um dia eu lembrei que eu conhecia uma pessoa, Vanderlei Rodrigues de Melo, né? Igreja Batista da Chapada, né? Ele ainda não era o pastor da igreja na época lá, mas na época era o pastor Miguel Ibernon. E eu cheguei na igreja em maio, isso foi em maio de 1984. Cheguei na igreja lá. E gostei lá, eu já conheci o Vanderlei, né? E na época tinha um grupo chamado Vida Nova, né? Esse grupo era cantava nas igrejas aqui e tal. Então fui para a Igreja Batista da Chapada, né? E o que aconteceu? Quando chegou o mês de junho, a nossa mocidade, todo ano ela chamava na igreja lá o banquete dos namorados, né? Então, e geralmente era eu que estava envolvido, né? E esse ano, como eu não estava na igreja, o irmão que ficou no meu lugar lá, tá, um dia eu estou no trabalho, ele me ligou e disse: Paulo Arruda, eu quero você é nosso convidado especial para participar do banquete dos namorados, né? Aí eu disse: mas eu não tenho nem namorada. Aí disse: arranja uma. Arranja uma, então. Aí tá bom, eu cheguei na igreja com esse pensamento, né? No domingo cheguei na igreja, lá na Igreja Batista da Chapada, aí, que hoje é a Nova Igreja Batista, né? Aí de repente eu ouvi uma moça assim na janela, né? E eu estava lendo minha Bíblia, sentei, estava lendo minha Bíblia assim, eu percebi que ela estava me olhando.
Aí eu disse, será que é essa? Que eu vou ter que convidar, né? Aí eu depois fui lá com ela, né, e conversei, e disse assim, olha, você aceitaria participar de um jantar dos namorados comigo? Tá? Ela disse, fale para o meu tio, se ele deixar. E o tio dela quem era? Era o pastor Vanderlei, né? Porque a minha esposa, quando eu conheci, ela já era órfã de pai e mãe, né? Então, o pastor Vanderlei era tio dela e que terminou de criá-la, né? E então eu falei com o pastor Vanderlei, né? Então, ele autorizou e nós fomos para o banquete dos namorados, era num restaurante chamado Mandarim, ali na Eduardo Ribeiro, restaurante chinês chamado Mandarim, ali. E eu cheguei lá, assim, de gaiato, né? E apresentei ela para todos ali. Olha, essa aqui é minha namorada. Ela nem sabia. Ela nem sabia, mas eu vi que ela não reclamou, não achou ruim, né? Achou bom. Aí tá bom, aquela era 12 de junho, dia dos namorados, realmente, de 1984, né? E na volta para casa, na época eu já tinha Eu tinha 22 anos nessa época, eu já tinha minha casa, já tinha meu carro, né? E naquele tempo o Fusca era carro, né? E no meu Fusquinha, eu parei sob a luz do luar, assim, e perguntei, né? Você quer namorar comigo e tal? E ela aceitou e nós começamos a namorar naquela noite, no dia dos namorados, né? Dia 13 de agosto nós ficamos noivos e dia 15 de dezembro nós casamos. De 84. De 84. Foi tudo rápido, isso né, de 84. Pastor? Bem rápido, né, Então, pastor? 15 de dezembro agora nós vamos fazer 40 anos de casados. Uma história de muitas décadas, né, pastor? E aí os filhos, quando chegaram, de que forma chegaram? Aí os nossos filhos, nós temos um casal de filhos hoje, né, que já foi expandido aí para 4, porque meu filho mais velho, Paulo Roberto, né, ele é advogado, casou com a Ana Paula, né, e já nos deu 2 netinhos, o João Antônio e o Joaquim. A história do João Antônio é uma história de milagre também. E a nossa filha, a Ivete, né, que casou com o Alessandro e nos deu a Julinha. Aí a Júlia, ela tem 7 anos e é a nossa neta mais... Primeira neta, né? Primeira mais neta, velha, né? Mais velha, né? E só que eu tenho uma neta também no coração, né? Uma neta do coração que ela tem 19 anos, mas essa é uma outra história, né? Mas dos meus filhos, né? Do Paulo Alberto e da Ivete, né? E a Ivete casou com o Alessandro, né? Não posso esquecer dele também, né? Então tem uma nora muito abençoada, um genro muito abençoado também, né? E eu tinha 2 filhos e ganhei mais 2, né? Então, e tenho 4 filhos hoje e 3 netos. É uma história bonita. Pastor, nós chegamos até aqui contando quem é Paulo Arruda, para onde Paulo Arruda se direcionou, mas o Senhor Deus usou o irmão para iniciar um trabalho que é fantástico, maravilhoso, né? E eu queria que o Senhor contasse para nós que trabalho é esse, onde esse trabalho é desenvolvido e de que forma que esse trabalho é desenvolvido e como esse trabalho se chama. Okay. Você traga isso para os que nos assistem. assistem. E tem também, né, Carlos, a parte, sim, o pastor nos disse que ele se formou em Direito, né? E como foi, assim, essa ida para o pastorado também, né? Seria bom a gente saber pode do ser senhor, também. essa parte do chamado pastoral. Certo. Nos conte um pouco sobre ele também, pastor. E depois o senhor entra já nesse seu trabalho também que o senhor tem feito através desse chamado do Senhor Jesus para a sua vida. Eu já tinha toda essa bagagem teológica, né? Assim, da palavra de Deus, mas me enveredei pelo direito, né? E quando foi no ano... Eu já tinha sido missionário, eu trabalhei em Novairão, aqui no Amazonas, eu trabalhei em Rorainópolis, lá em Roraima, quando Rorainópolis era ainda chamada Vila do Incra, né? Pegava essa BR aí, aqueles ônibus mondrongão da Eucatu para chegar lá, era uma luta, é uma longa história, né? Mas depois, quando me enveredei pro direito mesmo, né? Estava indo muito bem na minha profissão, eu fui advogado da Sony aqui, cheguei a advogar para a CCE, muitas empresas aí, estava assim num momento muito, aquele momento muito próspero, né?
E de repente, assim, um dia eu recebo um chamado, uma ligação lá de Cuiabá, e a pessoa dizendo assim: olha, nós fizemos uma reunião hoje de manhã aqui na nossa igreja e tinham 3 nomes e a igreja escolheu você como pastor, né? E eu larguei tudo, larguei o escritório que eu tinha aqui, que já estava andando muito bem, graças a Deus, né? E nós fomos pastorear uma igreja em Cuiabá para ganhar, na época, isso estou falando de final de 1998 para 1999, né? Para ganhar R$400, que não era nem 5% daquilo que eu estava acostumado a ganhar mensalmente aqui, né? Mas foi assim, foi uma história de fé que nós largamos tudo aqui para ir para aquele trabalho lá, e foi assim que tenho Deus me certeza chamou. que o senhor não se arrependeu até hoje, né? Por ter tomado essa decisão, né? Não tem um mínimo de arrependimento, até porque são muitas coisas, né? A gente acaba entrelaçando tudo assim, mas assim, o que eu já vivi hoje, o que Deus já me deu de mimo, sabe aquela passagem ali na palavra de Deus, quando ele diz assim: aquele que larga pai, mãe, mulher, filho, tudo tal, pela minha obra eu darei aqui na terra 100 vezes mais. Meu amado, minha amada, você pode acreditar nisso, que está aqui uma prova viva disso que está escrito ali na Bíblia, né? Porque o que eu já ganhei, o que eu já vivi coisas aqui, amados, que eu jamais sonhei na minha vida em viver, que Deus já me deu. Até porque, entendeu? Essa promessa ela não é uma promessa de um homem, né? Ela é uma promessa de Deus. É uma promessa, né? de Deus, justamente, né? Então, a nossa ida ali para Cuiabá foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado muito grande, né? E assim, eu costumo dizer que eu não sou perfeito, tá? Não estou aqui querendo vender uma perfeição de maneira nenhuma. E pessoas podem me acusar de muitas coisas, talvez, por aí, né? Mas assim, o que ninguém nunca vai poder apontar um dedo para mim e dizer assim: olha, Deus chamou ele para um tal lugar e ele não foi. Né? Porque quando Deus me chamou para Nova Airão, eu fui. Deus me chamou para Rorainópolis, eu fui. Deus me chamou para Cuiabá, eu fui. E Deus me trouxe de volta para Manaus para me levar lá para o Buracão. Uma comunidade lá na colônia Antônio Aleixo, né? E quando nós começamos esse trabalho lá... Esse é o trabalho que o Carlos perguntou agora. Que o Carlos perguntou, justamente, né? Então, a gente acaba... quando Deus me chamou para esse trabalho lá, o único concurso que eu fiz na minha vida foi um concurso para a Embrapa. E eu passei. E eu estava concursado na Embrapa, estava com 2 anos trabalhando na Embrapa, ganhando muito bem, né? É um sonho da maioria das pessoas, né, pastor? Está ali estabilizado, isso, né? E Deus disse: larga tudo isso aí, vai cuidar de criança ali, né? E assim, as pessoas próximas, até alguns pastores, né, me falaram: tu é louco e tal. Olha, as pessoas só apoiam pessoas que vão fazer trabalho, abrir igreja, abrir congregação, fazer missões em outros lugares, tal. Mas esse tipo de trabalho que tu queres fazer aí, as igrejas não apoiam, não, sabe? Eu tive muito desincentivo para ir, né? Se eu tivesse ouvido a voz do homem, eu não teria realmente ido. Pastor, nós vamos precisar chamar o intervalo e aí nós vamos esmiuçar, né? Vamos detalhar no próximo bloco esse chamado que o Senhor colocou no teu coração para que o Senhor cuidasse dessas crianças, como o Senhor disse, lá do Buracão. Tenho certeza que é uma história muito bonita. Voltamos no próximo bloco. Constante TV, uma bênção para mim, uma bênção para você. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista, e aí eu quero aproveitar para mais uma vez pedir a você que nos dá a sua audiência, que nos trata com tanto carinho,
que você possa, se ainda não for inscrito no nosso canal, que aproveite, se inscreva, que você ative aí o sininho para receber as nossas notificações e que você também compartilhe o nosso programa. Eu também quero dizer que agora nós temos uma playlist, onde se você não puder assistir toda a programação, mas você pode assistir o seu programa favorito da Constante TV. Irmão Carlos, falávamos, né, sobre o trabalho bonito que o pastor tem, né? É um trabalho de excelência, né? Um trabalho que está surtindo efeito, tem frutos e vidas ali estão sendo impactadas por esse trabalho, né? E o pastor, no final do bloco anterior, falava do início desse trabalho, um trabalho com crianças, algo que o Senhor chamou o irmão para desenvolver ali. O irmão contou que deixou algumas coisas para trás, obedecendo ao Senhor, e de que forma esse trabalho continua sendo realizado ali na periferia de Manaus. Ok. Para os irmãos entenderem, eu vou precisar ir para 2008, lá na Costa Rica, né? Eu fui visitar um missionário lá na Costa Rica, pastor Horácio e irmã Esté, né? E quando cheguei lá, esse casal, eles faziam um trabalho de rua, né? Com moradores de rua numa praça lá em São José, né? E eu comecei a ir para lá com eles. Então esse trabalho se constituía no seguinte: eles levavam a palavra de Deus lá para aquelas pessoas indigentes que estavam ali naquela praça, né? Mas levavam também um café da manhã, né? Um pão, um sanduíche e tal. E eu comecei a ir seguindo eles ali, né? Fazendo aquilo, né? Até então eu era um crente igrejeiro, né? Um crente bancário, né? E comecei a ver aquela coisa ali, comecei a gostar, né? E quando foi um desses dias, nós estávamos terminando ali, já ajeitando as vasilhas ali para colocar no carro, né? E seguir de volta, quando um cidadão, uns 35 anos mais ou menos, ele chega e ele se escora ali no muro e ele pergunta para nós assim: posso contar uma história para vocês? E nós falamos sim. E ele contou essa história, né? Era uma vez uma garotinha, ela estava numa rodoviária vendendo maçãs para ajudar a sua família. Essas maçãs estavam dentro de uma bacia, a bacia em cima de uma caixa, né? E quando chegou a hora do rush, as pessoas correndo desesperadamente ali para pegarem seus transportes para ir para casa, tá? Alguém bateu na caixa e a bacia virou e as maçãs rolaram pelo chão e as pessoas vinham e pisoteavam, né? Acabavam pisoteando ali as maçãs e a garotinha chorando, né? Porque estava vendo ali que não ia ter resultado naquele dia em razão dessa situação, né? E as pessoas passavam ali e ninguém se importava com ela, né? Até que chegou um homem e pegou a bacia, juntou ainda algumas maçãs que não haviam sido pisoteadas, né? Ajeitou a caixa, colocou a bacia lá e tal, e perguntou assim: minha filha, quanto você acha que foi o prejuízo que você teve aqui, né? E ela falou um determinado valor e ele então meteu a mão no bolso e tirou muito mais do que aquilo, né? E deu para ela e disse assim: não chore não, está aqui, o seu prejuízo está pago, né? Ele virava-se para ir embora quando ela pega no seu braço e o puxa e pergunta assim: moço, o senhor é Jesus? E ele terminou e disse assim: vocês sabem por que eu contei essa história para vocês? E nós falamos: não. Ele disse: olha, eu estava aqui jogado, essas pessoas aí também, esses meus amigos, né, estavam jogados aqui. As pessoas passam aqui nessa praça, elas passam para lá e para cá e nós somos invisíveis para elas, elas não nos veem, né? E vocês vieram aqui, vocês falaram de Jesus, vocês falaram de amor, vocês falaram de esperança, né? Vocês falaram boas palavras aqui para nós, mas não foi só isso. Vocês trouxeram pão. Nós estávamos com fome e vocês nos alimentaram, né? Então eu contei essa história para vocês porque vocês foram Jesus para nós. E ele virou-se e foi embora. A maior pregação que eu já ouvi na minha vida até hoje. A pregação que me transformou de um crente bancário Isso era outubro de 2008, né? Eu cheguei início
primeira semana de novembro de 2008, né? Cheguei de volta aqui, né? E falei com minha esposa e disse assim, nós vamos fazer um trabalho. E eu fui lá com o pastor João Saraiva, é o nosso pastor da Igreja Batista em Dom Pedro, né? Falei, pastor João, eu preciso fazer um trabalho aí, tá? E eu já tenho um nome, é Ministério de Misericórdia, tá? Ele disse, tá bom, Paulo, pode. Me deu carta branca, né? E eu emprestei umas panelas lá de um irmão e nós tínhamos uma cozinhazinha bem insignificante lá no fundo da igreja lá. E nós começamos a fazer aquele trabalho. Eu coloquei no coração de não convidar ninguém, mas na primeira vez nós já fomos com 15 pessoas e fomos para a rua, né? E nós começamos dia 6 de novembro de 2008 e em novembro agora desse ano nós vamos completar 16 anos fazendo esse trabalho lá na Manaus Moderna. Então, né? pastor, através como o senhor disse que foi a maior pregação, né? Que o senhor já presenciou na sua vida, o senhor deixou de ser um crente, no caso ali... acomodado, né? Que a palavra vai justamente nos exortar, né? Que não sejamos só do banco, mas sim praticante, né? Justamente. Temos que ser praticante, né? Não só ouvintes, né? Até então o senhor era só ouvinte da palavra, né? E após esse relato desse rapaz, dessa história, o senhor passa a ser também um praticante, né? E então começamos o Ministério de Misericórdia na rua, né? 2 anos depois, em 2010, nós estávamos reunidos, a nossa equipe, e eu falei, olha, nós precisamos fazer alguma coisa a mais, nós estamos fazendo muito pouco. E tinha uma componente da nossa equipe, irmã Ana Belota, ela é diretora do Hospital Geral da Rocha, lá na colônia Antônio Aleixo, né? Ela falou assim, pastor, eu conheço um local que é muito carente, precisa muito que a gente faça alguma coisa lá. Tá? E em setembro de 2010, então, nós nos dirigimos, primeiro sábado de setembro de 2010, nós fomos para essa comunidade, porque a colônia Antônio Aleixo, né? É um bairro que ele possui 7 subbairros ou 7 comunidades ali dentro, né? E o Buracão é uma dessas comunidades, né? Nós chegamos lá e... lá no final mesmo, né, pastor? Chegamos lá no Buracão. O buracão é porque é um buracão mesmo, é uma depressão, né? E nós chegamos lá e vimos um local assim, tinha uma casinha, tinha 2 mangueiras lá, e nós falamos com o dono daquele local, ele disse, não, vocês podem fazer o trabalho aí. E nós conseguimos alguns bancos e colocamos debaixo daquelas mangueiras, né? E começamos a fazer um trabalho com crianças, onde chegavam de 150 a 200 crianças, todo sábado. Nós fomos para lá com o compromisso de fazer um trabalho aos sábados, levar a palavra de Deus para aquelas crianças, né? Mas levar um alimento também, tá? Tanto o alimento espiritual, né? Quanto o alimento físico, né? Mas só que não era isso que Deus... Não era só isso que Deus queria. Né, pastor? E Deus colocou no nosso coração, né, do meu coração, da minha esposa, que a gente precisava fazer alguma coisa a mais por aquelas crianças, né? Porque nós encontramos lá um quadro assim era muita violência, né, entre eles, né? Era a questão da drogadição, principalmente dos meninos, né? E as meninas se envolvendo nessa questão sexual, né? E somando-se a tudo isso a questão da fome. Era uma questão muito latente, porque assim, aquele lanche que a gente levava dava até briga, né? E eles queriam levar para o irmão que estava em casa também, e dizer assim, pastor, é a única coisa que a gente vai comer hoje, aquilo, né? Então, a criança, ela é muito autêntica, né? Ela fala muito isso, tá? E Deus colocou no nosso coração de nós fazermos alguma coisa maior, né? E pela fé eu desenhei esse local. E como tem sido, pastor, esses desafios aí que o senhor tem enfrentado para que esse projeto continue avançando? Hoje nós temos o Instituto Transformando Vidas, né? Esse é o 12º ano de atividade dele como instituto já, né? É uma área, nós temos 1.500 metros quadrados de construção, né, com
salas onde nós damos apoio pedagógico em português e matemática. Nós atendemos no contraturno escolar, né? Nós temos 140 crianças, 70 pela manhã, 70 à tarde, né? E nós atendemos com apoio pedagógico, a parte de informática, o ensino em informática também, parte esportiva, né? E algumas vezes nós temos também aula de violão, aula de música, né? E essa parte da informação, né? Agora fazemos tudo isso com base nos princípios da Palavra de Deus, né? Eu costumo dizer para as pessoas o ITV, que é Instituto Transformando Vidas, mas a gente chama carinhosamente de ITV, né? O ITV, ele não é uma igreja, tá? Mas os princípios que nós aplicamos, todos lá, eles são princípios da Palavra de Deus, tá? E o que nós temos descoberto é que a maioria das nossas crianças lá, elas estão em alguma igreja, tá? Nós não dizemos, olha, você tem que encaminhadas, né? São encaminhadas para estarem... A semente é plantada, né? Justamente. No coração delas, né, pastor? E aí elas se direcionam para outras verdade, igrejas, né? Outras denominações, no caso, assim, que cada uma escolha, né? Justamente. O trabalho é para o reino, né? O trabalho é para o reino. E aí as pessoas vão para a Assembleia de Deus, vão para a Batista, as igrejas que tem na localidade, elas escolhem e vão se congregar por ali. Esse quantitativo hoje, atualmente, pastor, de crianças, quantas assim, agora é diário, não é somente no sábado, né? Isso é semanal, né, esse trabalho, né? Há 12 anos, né? 12 anos desde 2013 nós começamos a atuar dessa forma. Em 2013, né? Nós passamos 2 anos debaixo das mangueiras, né? E em 2013 nós começamos já no prédio. E é assim, nós recebemos as crianças pela manhã, elas já são recebidas lá, tem um devocional, aí tem um café da manhã, né? E depois elas vão para as suas atividades, né? São 3 atividades que elas participam, né? Enquanto uma está fazendo uma coisa, depois eles mudam aquilo ali, né, tal. Aí tem um almoço, que é preparado o almoço para elas, né, e elas já saem de lá. Tanto para as que estão indo para a escola, como os que estão chegando da escola? Esses que saem de lá, que vão para casa, já vão com o almoço, né? Vão preparar para ir para a escola, né? Os que chegam à tarde, a orientação é o seguinte: se ele não almoçou, ele já avisa, olha, não almocei, e ele já é direcionado para o refeitório, né? Então lá é assim, princípio número 1, criança, fome zero aqui, tá? Não tem fome para criança aqui, tá? E à tarde, quando eles saem, aí eles já saem com lanche também, né? E hoje, tanto pela manhã como à tarde, então, deixa eu voltar um pouco aqui, né? Desde o ano passado, nós temos uma padaria lá. Dentro do Instituto? Dentro do Instituto, nós fabricamos os pãezinhos que alimentam as nossas crianças tanto da manhã como à tarde, né? E quando cada criança dessa vai para casa, tanto os da manhã como os da tarde, eles levam 5 pãezinhos, né? Bem sugestivo, né? Cada um leva 5 pãezinhos para casa, né? Então, a história da padaria é outra história de fé. Nós começamos, nós recebemos todo o maquinário através de um projeto que nós fizemos para o governo do estado, né, do FPS. Nós recebemos todo o maquinário, mas o maquinário sozinho ele não faz o pão, né? Ele precisa do trigo e de outros produtos. É a mão de obra também. Mão de obra, né, tal. Então eu participo de um grupo que chama Apoio Ministres, né, um grupo de pastores que é coordenado por um missionário americano chamado Mark e a esposa dele, Dana, né? E esse missionário, amigo nosso, esse pastor, ele foi pregar numa igreja lá na Carolina do Norte, né, o ano passado, e ele falou do trabalho, né? Falou do trabalho, falou da nossa necessidade, e essa igreja lá, ela encampou essa parte da padaria, né? E nós temos sido abençoados nessa parte do pão. Nós temos recebido uma oferta mensalmente para suprir essa questão da necessidade do pão. E hoje é uma coisa assim que, graças a Deus, tirou essa preocupação de cima de nós, né? Então, hoje, a nossa preocupação maior é com a questão da alimentação, né? Para que a gente possa ter ali... Porque, geralmente, assim, arroz, café, leite, essa parte...
desses alimentos, a parte básica, assim, graças a Deus quase não falta. Que de vez em quando tem alguém doando alguma coisa, né? O que é mais difícil é a parte da proteína, né? Hoje mesmo, a minha esposa me passou uma mensagem assim, olha, nós estamos aqui hoje com 3 frangos, né? Então, assim, a gente tem visto muito milagre de Deus, assim, porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu me converti, voltando lá para os meus 15 anos, depois da Bíblia, o meu primeiro livro cristão que eu li, e hoje eu vejo que não foi por acaso, né? Era Deus me preparando desde aquele momento lá. O primeiro livro que eu li foi a biografia de George Miller. Missionário que impactou, né? E quando eu li, eu me perguntava assim, será que isso aqui é verdade? Eu vou lhe confessar mesmo. Eu perguntava assim, será que isso aqui... Houve uma dúvida no seu coração, Houve uma dúvida, porque era muita coisa, tá entendendo? E a gente, quando não tem a experiência, né? A gente pensa assim, poxa, mas será que ele não está exagerando nisso aqui, não? Né, tal. E hoje isso acontece na sua vida, né, pastor? Acontece na prática, ali no dia a dia, né, pastor? Na prática, no nosso dia a dia, entendeu? Deus não deixa faltar nada, né, pastor? O trabalho, a obra é dele, né? Ele só quer que a gente seja como o Senhor tem sido, né? O Senhor tem sido, durante esses anos todos, obediente ao chamado do Senhor, né? Parabéns. É uma história que deixa a gente emocionado, não somente o pastor está, mas já estive algumas vezes lá e eu vejo o quanto é necessária a ajuda de outras pessoas, né? É um trabalho sério, né? É um trabalho sério, um trabalho onde o resultado ele chega, já crianças passaram por lá, hoje já são adultas, já tem sua história ali para contar, de quanto o Instituto foi importante na sua vida. E isso traz alegria, traz conforto para os nossos corações, porque são pessoas que abdicaram das suas vidas pessoais. O pastor deixou um bom emprego para estar ali obedecendo ao Senhor. E a minha esposa também, né? Minha esposa, ela era funcionária do SESC, né? Ela largou tudo lá, era coordenadora, né? Ela largou tudo para ir se dedicar ao trabalho com as crianças também, né? Pastor, a gente tem visto, né, Carlos, que o senhor tem, assim, longas histórias e um programa só é pouco, né? Para tanta história. Então, assim, nós já queremos até fazer um convite para o senhor para que nós possamos gravar um segundo programa, não é isso, Carlos? E ainda acho que vai ser pouco tempo. Ainda vai ser pouco tempo ainda? Então, assim, eu gostaria que nesse momento o senhor deixasse, assim, fizesse um pequeno chamado, né, do convite para os irmãos conhecerem o ITV, para que vejam esse trabalho sério que o senhor e sua esposa e todos os membros lá do ITV têm feito por essas crianças lá do Buracão. Deixa aí um convite, né? Um recado para os irmãos. E vamos gravar o segundo programa. Ok, amados. O ITV, o Instituto Transformando Vidas, ele está localizado ali na comunidade do Buracão, ali na colônia Antônio Aleixo, tá? Eu quero convidar você, se você quiser conhecer um trabalho sério, um trabalho que visa realmente direcionar aquelas crianças e adolescentes que nós atendemos eles na faixa etária de 6 a 16 anos. Então, se você quiser conhecer ali e saber das nossas necessidades, tá? Nós estamos ali. Se você quiser conhecer nas redes sociais também, nós estamos no Facebook, né? O Instituto Transformando Vidas, no Facebook. Nós temos também um site que é o ITV Manaus. Então, deixe que Deus possa direcionar seu coração. Você quiser servir, quiser ajudar, você vai estar investindo realmente em almas para o reino de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Nós queremos agradecer a audiência de você que teve até esse presente momento conosco. A Constante TV, ela tem sido uma bênção para mim, uma bênção para você. A Constante TV, ela alcança não só aqui no Amazonas, mas em todo o mundo através da internet. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado, Carlos. Um abraço e até a próxima. Amém.